A todos e a todas, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo aí de casa. Então vamos retomar o que a gente estava vendo na última aula, ainda aqui com um quórum pequeno hoje, né, sexta-feira, antes do feriado prolongado, mas eu já estou dizendo que quem está aqui vai passar, então isso que é importante. Eu não prometo, mas é um feeling que eu tenho aqui. Gente, vamos lá. A gente falou um pouco já ontem não, né, na última aula, sobre como que se dá o início do processo socioeducativo, né, de verificação do cometimento de um ato infracional por um adolescente. Lembrando que ato infracional é aquela conduta equiparada a crime ou contravenção penal, né, e conforme o ECA, todas as pessoas com menos de 18 anos estão sujeitas a praticar atos infracionais. Só que as crianças, elas não se submetem a um processo contencioso, um processo no judiciário. As crianças, elas respondem então apenas por meio do conselho tutelar, com medidas protetivas. Então, quando a gente fala sobre o processo socioeducativo, nós estamos falando exclusivamente de adolescentes. São de pessoas de 18 até 18 anos incompletos e, excepcionalmente, pessoas que já completaram 18 anos, mas que ainda não completaram 21, caso elas tenham cometido o ato antes de completar os 18 anos. Né? O ECA se aplica até 18 anos, só que excepcionalmente, quando o próprio ECA diz, até 21. Então, só nos casos em que praticaram o ato até o último minuto dos seus 18 anos, último segundo, né? Você poderia dizer que se aplica ainda que tenha 19, 20 anos de idade. Pois bem, então nós temos basicamente duas formas de um adolescente ser colocado nesse sistema socioeducativo. A primeira é pela sua apreensão em flagrante, ou, por exclusão, hipóteses em que não há flagrância. Na hipótese de um adolescente ter sido pego em flagrante, compete à autoridade policial a elaboração do auto de apreensão em flagrante ou um boletim circunstanciado. O que vai diferenciar se vai ser um auto de apreensão em flagrante ou se vai ser um boletim circunstanciado? A gravidade do ato. Basicamente é isso que o ECA traz, sendo que, apesar de ser um flagrante, não necessariamente a autoridade policial está obrigada a lavar o auto de apreensão em flagrante. Ele pode substituir pelo boletim circunstanciado. Então, deverá ter o auto de flagrante, o auto de apreensão em flagrante no caso de crime cometido, né, ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, que é exatamente a hipótese de aplicação de medida de internação. Né? Significa que será aplicada uma medida de internação no final, mas significa que há possibilidade de ser aplicada no final do procedimento. O que significa que, na prática, se nós temos um roubo, né, roubo e tráfico são os atos mais comuns que nós temos. Se nós temos um roubo, em tese, haverá um auto de apreensão. Se nós temos um tráfico, em tese, deveria ter um BO circunstanciado, ainda que pego em situação de flagrância. Acontece que na prática a gente vê todo mundo indo pelo auto de apreensão mesmo. A autoridade policial muitas vezes, né, acostumada com a questão relacionada aos adultos, ou então encarando que o tráfico de drogas é crime de ombro e por aí vai, fazendo uma interpretação de que o tráfico traz uma grave ameaça à sociedade, né, acaba fazendo o auto de apreensão, mas não está correto. O correto seria o boletim circunstanciado. Diante disso, a primeira providência que a autoridade policial deve tomar após a elaboração desse documento é a entrega aos pais do adolescente ou encaminhamento ao Ministério Público. O que é que vai delimitar quando que tem que ser entregue aos pais ou quando tem que ser entregue ao Ministério Público? Primeiramente, o comparecimento dos pais. Né? Isso é condição essencial. E em segundo lugar, diz o artigo 174, que comparecendo qualquer um dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso, de apresentação ao Ministério Público, no mesmo dia, ou sendo impossível, no próximo dia útil, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Então eu lembro que a gente questionou também esse dispositivo da vez passada, uma vez que não se está falando tão apenas da gravidade do ato, mas estamos falando sobre conceitos absolutamente subjetivos,
como que seria a garantia da ordem pública, e pior ainda, por que eu prenderia alguém para a garantia do próprio adolescente, sendo que na verdade deveriam existir outras possibilidades para que você não prive o direito à liberdade do adolescente. Sendo que a própria questão de você manter o adolescente preso até o encaminhamento ao Ministério Público, então apenas pela gravidade do ato infracional, também deveria ser algo a ser questionado. Porque se aqui nós estamos falando, ainda que inicialmente de uma medida cautelar, né, qual seria a cautelaridade, então apenas decorrente da gravidade do ato infracional. Então, me parece que aqui deveria ter alguns pressupostos de cautelaridade, qualquer outra medida. Mas enfim, é assim que o nosso ECA dispõe. No caso da autoridade policial entender que não existem esses requisitos e os pais estão presentes, encaminha aos pais. O ECA ele não é muito preciso na hipótese dos pais ou responsável, no caso deles não comparecerem, como deve ser o procedimento. Numa leitura estrita, deveria ser a manutenção da apreensão do adolescente e o encaminhamento pela própria unidade de internação ou polícia ao Ministério Público. Só que, na prática, nós temos algumas situações em que, ausentes dos pais, e sendo conhecido o endereço de onde o adolescente mora, que haja o escoltamento desse adolescente imediatamente à sua residência, se não for caso de manutenção da internação do adolescente. Porque manter um adolescente internado provisoriamente, tão apenas porque o pai não compareceu, né, principalmente em hipóteses em que o pai está trabalhando, a mãe não se encontra, não seria razoável. E também em casos que os próprios pais não quiseram comparecer por eventual desgosto do adolescente, também não pode ser colocado contra ele. Afinal das contas, se trata de um processo de responsabilização do adolescente, não podendo ele ser prejudicado por conta de uma desídia dos pais. Então, muito embora não haja uma determinação muito rigorosa no ECA sobre como proceder no caso da ausência dos pais, nós temos essas duas possibilidades. Ou mantém o adolescente internado provisoriamente não, apreendido em flagrante, o flagrante ainda ele continua até o encaminhamento ao Ministério Público. E a segunda possibilidade é da entrega do adolescente aos pais, lá na residência dele, a ser entregue pelo conselho tutelar, pela polícia, seja lá quem estiver ali responsável por ele no momento. Seja como for, o próximo passo que nós temos aqui é o encaminhamento do adolescente ao Ministério Público para a realização da oitiva informal. Então, se o adolescente permaneceu apreendido, ele deve ser encaminhado ao Ministério Público, porque o Ministério Público realiza a oitiva informal. A apresentação ao Ministério Público tem que ser realizada no mesmo dia, ou, se for impossível de realizá-lo, caso de ser à noite ou fora dos horários de trabalho do Ministério Público, deve a autoridade policial encaminhar o adolescente a uma das entidades de internação existentes de atendimento inicial. Acontece que, como eu trouxe para vocês também na aula passada, são muitos os locais onde não existe esse local próprio para receber adolescentes nesse primeiro momento. Então o ECA também possibilita que o adolescente permaneça num local, no distrito policial, por um prazo máximo de 24 horas, até que ele seja apresentado ao Ministério Público. No caso de liberação do adolescente para os pais têm o dever de levar o adolescente no mesmo dia ou no primeiro dia ou subsequente ao Ministério Público, também para a realização da oitiva informal. E nos casos de ausência de flagrância, o que acontece? A autoridade policial libera o adolescente, comunica ao Ministério Público sobre a ocorrência de eventual infração e o Ministério Público intima a parte ao comparecer em tal data no Ministério Público para realizar a oitiva informal. Ok. Oitiva informal, o Ministério Público tem 3 possibilidades de atuação. A primeira é o arquivamento, se perceber que não há prova de indícios de materialidade ou de autoria para poder fazer a representação. Nós temos a remissão-exclusão, lembrando que ela ganha esse nome porque ela é feita como exclusão do processo, se sequer inicia o procedimento. A remissão-exclusão também é conhecida como remissão ministerial. E essa remissão ela só pode ser concedida sem medida socioeducativa, ela tem que ser pura e simplesmente uma remissão. A remissão, diferentemente do arquivamento, ela não pressupõe que o Ministério Público tenha chegado à conclusão de que existem
indícios de autoria e materialidade. Muito pelo contrário, o Ministério Público pode estar até convicto de que existem esses indícios, só que, independentemente de se concluir pela culpa ou pela inocência do adolescente, o Ministério Público entende que pode ser dado um tratamento diferenciado a esse adolescente, excluindo ele do sistema de controle formal do judiciário e, por conta disso, deixar ele do jeito que está. E se não entender que é dessa forma, o Ministério Público deve proceder com a representação, que nada mais é do que a denúncia do processo penal, onde ele deve contar os fatos que levaram ele, o promotor, a acreditar que estão presentes indícios de autoria e materialidade, sendo que, como eu disse da vez passada, a justa causa da infância e juventude não pressupõe prova de materialidade, basta meros indícios, não é necessário prova pré-constituída. E, uma vez que foi feita a representação, compete ao Ministério Público fazer ou não o requerimento de internação provisória, caso entenda que seja ou não necessária essa providência. No caso de pedido de arquivamento ou de remissão, vai ao juiz para homologação, ou, caso discorde do arquivamento e da remissão e exclusão, proceder conforme o artigo 28 do CPP, que é aquele procedimento de levar para o Procurador-Geral para a revisão da medida. Nós criticamos a utilização do artigo 28, tendo em vista que isso fere o princípio do acusatório, tal qual no processo penal, tendo em vista que se compete à parte que está na posição de acusar, dizer quando deve ou quando não deve acusar, porque o juiz deve fazer essa ingerência sobre a discricionalidade, na verdade não é discricionalidade, né? Mas sobre o entendimento do Ministério Público de se estão ou não presentes as possibilidades de representação. E mais, o juiz que faz isso já antecipa também o seu julgamento, né? Ele faz um pré-julgamento sobre a situação, algo que poderia eventualmente ser feito para dar uma contornada nisso daí seria, se o juiz manda para o Procurador-Geral e o Procurador diz que tem que sim fazer a representação, o juiz se dá por suspeito, por impedido, e dessa forma declarar que outro juiz deva julgar. Isso daí poderia dar uma salvada, mas mesmo assim você acaba interferindo na esfera de atuação do Ministério Público. Me parece que deve ser algo objeto de crítica, se eventualmente cair a possibilidade para vocês criticarem. Então, apresentado, né, ou como preferem dizer, oferecida a representação, compete ao juiz realizar ou não o recebimento dessa representação, tal qual acontece no processo penal com a denúncia. Se preenchidos os requisitos, o juiz ele recebe a representação, desde já designa uma data para a audiência de apresentação e concede ou não a internação provisória. Lembrando que nos casos em que o adolescente se encontra internado provisoriamente, o procedimento ele deve terminar em no máximo 45 dias. Se o procedimento não terminar em no máximo 45 dias, deve o adolescente ser colocado em liberdade, tendo em vista que se configura excesso de prazo, e daí por diante até pode passar de 45 dias, mas o importante é, se ele estiver confinado, no máximo 45 dias. Essa designação da audiência de apresentação, que é a primeira audiência que o adolescente vai ter, a primeira vez que o adolescente vai ser ouvido pelo judiciário, como eu já disse para vocês, ela pode acontecer em alguns lugares ou no mesmo dia em que é feita a oitiva informal de apresentação, ou ser jogada para frente. Não existe no ECA uma delimitação de quando isso deve ser feito. A única coisa que nós temos que ter certeza é que você precisa da realização da audiência de apresentação e posteriormente da realização da audiência em continuação. Não dá para você juntar as duas no mesmo evento. Alguns juízes fizeram isso durante um tempo, chamando de audiência una, HC, agravo de instrumento, no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo mesmo, volta, anula, faz tudo de novo. Não sei como é em outros estados, mas em São Paulo isso aconteceu bastante em alguns lugares. Então é proibido o que alguns juízes faziam de audiência una, exatamente porque essa audiência de apresentação ela tem uma importância grande para o andamento do processo. Dentre elas, a possibilidade da audiência de custódia, né, que a gente tinha falado antes, que ainda que a audiência de custódia não tivesse sido incorporada nos procedimentos, né, relacionados ao criminal, poderia-se utilizar a audiência de apresentação como uma forma de você conferir a audiência imediata de contato entre o adolescente e o juiz.
Aliás, ainda hoje não tem a previsão legal da audiência de custódia do CPP, né? É tudo feito ainda por normas infralegais, mas provavelmente isso vai mudar em breve. Pois bem, se o juiz desde então concede a internação provisória, o adolescente ele deve ir para uma unidade de internação provisória e aguardar a audiência de apresentação naquele local. Como eu disse para vocês, o próprio ECA cria uma exceção, dizendo que, no caso da inexistência de unidade nesses parâmetros, ou na ausência de vaga em unidade existente no local, deve o adolescente ser encaminhado o mais rápido possível por uma unidade próxima, ou, em não havendo a possibilidade, ele pode até aguardar em distrito policial, por um prazo máximo de 5 dias, sob pena de configurar excesso de prazo. E aí, se passou o prazo, o adolescente tem que ser liberado para responder o processo de liberdade, ou tem que sair a vaga naquele momento imediato do último minuto do 5º dia. Na prática, infelizmente, em alguns casos a gente verifica que isso não vem sendo observado, todavia tem que ser criticado, porque obviamente está indo contra os dispositivos do ECA. Então, se o adolescente ele já está ali na internação provisória, como é que ele vai ser chamado a comparecer à audiência de apresentação? Ele vai ser requisitado no estabelecimento em que ele estiver a comparecer na data designada. Se o adolescente estiver em liberdade, 2 possibilidades: ou ele é encontrado ou ele não é encontrado. Se ele for encontrado e comparecer, ótimo. Se ele for encontrado e não comparecer, designa-se uma nova audiência e condução coercitiva do adolescente. Aqui cabe uma crítica também. A audiência de apresentação ela tem como finalidade primordial a oitiva do adolescente pelo juiz. Então, diferentemente do processo penal, o adolescente é ouvido primeiro do que qualquer outro tipo de produção de prova. Ele é ouvido antes da instrução probatória. Então, cabe a gente analisar qual é a finalidade do interrogatório. O interrogatório ele é um meio de prova ou ele é um meio de defesa? Compreendendo-se o interrogatório como meio de prova, bom, isso daqui está correto, porque afinal das contas, se o adolescente não comparece na audiência, cabe ao juiz que quer a produção de provas trazê-lo, mesmo contra a sua vontade, à força, para que ele possa ser ouvido e assim poder colaborar com o processo. Não é como nós entendemos na defensoria e não é como parece ser o mais adequado dentro de um sistema que privilegia a ampla defesa, o contraditório e o adolescente como sujeito de direitos. Parece que, na verdade, o interrogatório tem que ser tido como um meio de defesa e não meio de prova. Isso por quê? Bom, se a gente pensa que o processo tem que respeitar o princípio do acusatório, o que é o princípio do acusatório? Nós temos uma parte que acusa, nós temos uma parte que está sendo acusada e nós temos o juiz imparcial. Quais são as expectativas que nós temos que ter diante dessas 3 figuras? Bom, o que acusa tem que se desincumbir do ônus da prova. Quem acusa tem que provar os fatos que alega. Então, se assim o é, todas as etapas possíveis de prova compete ao Ministério Público elaborar. Ele que é a parte que está sendo paga pelo Estado para fazer esse trabalho. Ao juiz não compete atuar como parte, ao juiz compete atuar como juiz. E como o juiz atua? Ele atua sendo imparcial e inerte. Não cabe ao juiz fazer prova, seja para qualquer um dos 2 lados, afinal das contas ele não tem interesse nenhum no desfecho da causa, ele é um funcionário público que está sendo procurado pela parte acusatória para resolver determinada situação, e ele tem que ser inerte. É o Ministério Público que tem que trazer as provas para que ele possa avaliar ou não. É a defesa que tem que trazer eventuais provas que queira produzir para que o juiz aprecie ou não. No momento que o juiz começa a se comportar como parte, ele deixa de se comportar como juiz. E ele passa a ser imparcial. E com isso a outra parte, que não foi para aquela que foi produzida a prova, com certeza vai ter um desequilíbrio na balança. E qual é a expectativa que se tem em relação ao acusado? Bom, o acusado ele tem 2 possibilidades. A primeira é se manter inerte, pois se existe a regra de tratamento de inocência antes do trânsito em julgado, ele não precisa fazer nada. Cabe à acusação provar que ele é culpado. Se a acusação não conseguir provar que ele é culpado,
se mantém do mesmo jeito que nós estamos. Ninguém aqui precisa fazer prova de que é inocente, né? Até porque fazer prova de que não cometeu nada é quase uma prova diabólica, uma coisa bem impossível. Você vai ter que começar a fazer prova de todos os lugares onde você esteve, né? A mesma coisa no processo criminal ou no processo infracional. O fato de alguém ter dado início a um processo contra vocês não significa que vocês são culpados. É o que diz o princípio da presunção de inocência ou a regra de tratamento da não culpabilidade. Então, se assim o é, se todos nós somos considerados inocentes até o trânsito julgado, por que eu vou ter que ficar fazendo provas para dizer que eu sou inocente? Por que eu vou ter que ficar juntando álibi, juntando testemunha, juntando um monte de coisa para provar que eu não fiz nada do aquilo que estão me acusando? Então esse é o ônus do Ministério Público. Eu posso me manter inerte. Se o Ministério Público não se desincumbir de seus ônus, melhor para mim, que não precisei fazer muita coisa e bola para frente. É claro que se a parte que está sendo acusada quiser fazer provas para, independentemente do que o Ministério Público produzir, acabar de vez com o processo, e é exatamente por isso que você tem no processo criminal a resposta à acusação, né, para fazer o julgamento antecipado logo no primeiro momento, você pode. Então, se quiser a defesa, ou o seu advogado, o seu defensor público, apresentar provas que deem uma resposta cabal, dizendo que você não estava na situação, ou que aquilo não era crime, por conta de uma estudante de ilicitude ou de tipicidade, pode, fique à vontade para produzir. Mas não é essa, obrigatoriamente, o seu dever. Ok? Muito bem. Olhando por essa perspectiva, então para que serve o interrogatório? O interrogatório é o momento em que o acusado vai ser ouvido. Se o acusado não tem que colaborar com a acusação, porque, afinal das contas, né, tem aquele princípio, aquele brocardo latino, nemo tenetur, né, sede tegere. O que significa isso? Ninguém pode ser obrigado a fazer prova contra si mesmo. Se existe um Ministério Público sendo pago para fazer essa atividade, né, ninguém tem esse dever de se declarar culpado, então o interrogatório só pode ser visto como uma forma de você ser colocado frente ao juiz e, se quiser, falar alguma coisa em sua defesa. Se não quiser falar nada também, você não precisa. Afinal das contas, o acusado não precisa fazer qualquer coisa. O Ministério Público tem que fazer prova. Então, diante disso, nós já temos que o acusado pode ter 3 comportamentos nesse momento. Ele pode ou falar, e aí apresentar a sua defesa e incrementar a dificuldade que o Ministério Público vai ter para provar que ele é culpado, ou ficar em silêncio, porque equivaleria a ele não querer se manifestar, não querer fazer nada e não querer tomar parte disso. E uma terceira forma, que também seria uma forma de silêncio, é não comparecer no ato para que ele foi chamado. Se a possibilidade de interrogatório é uma oportunidade dele se defender e ele não vai querer dar uma versão, por que ele vai ter que se dar ao trabalho de comparecer ao fórum? Ele poderia sequer sair de sua residência, afinal das contas é um ato que ele pode fazer uso ou não. Então, e assim sendo, esse dispositivo aqui, que marca uma nova audiência e determina a condução coercitiva, pode ser criticado de acordo com a sua inconstitucionalidade, pois isso violaria o direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que é um direito do acusado fazer ou não uso dele. Direitos, eles são facultativos, eles não são obrigatórios. Se fosse obrigatório, não seria um direito, seria um dever. Então, se tratando de um direito, ele pode ou não fazer uso dele. Obrigar a trazê-lo ali, teria inclusive o princípio de que ninguém é obrigado a fazer algo, senão em virtude da lei. Ah, mas tem uma lei aqui, é uma lei inconstitucional. Então, assim, você poderia combater isso daqui dessa forma. E se o réu não for encontrado, né, se o acusado, o adolescente não for encontrado, aí você providencia a busca e a apreensão com suspensão do processo. Suspensão do processo tranquilo, porque é da mesma forma que os adultos, né? Lembra que você pode suspender o processo pelo artigo 396, pelo mesmo prazo que você tem a prescrição, depois você retoma. Mesma coisa. A única questão aqui é a busca e a apreensão, né? De novo, quando a gente fala sobre infância e juventude, a gente ainda tem muitos resquícios do menorismo. Poxa, busca e apreensão você faz de coisas, você não faz de pessoas. Como é que você vai fazer a busca e a apreensão de uma pessoa? Você, eventualmente, teria uma decretação de internação provisória, você, eventualmente, teria uma condução coercitiva. Agora, esse nome aí é um nome bem complicado. De toda forma, se houver uma busca e apreensão, o adolescente deve ser imediatamente conduzido ao judiciário para que ele possa ser ouvido e aí segue o processo.
ok? Na audiência de apresentação, o primeiro ato que acontece, na verdade o primeiro e único, né, ato que acontece é o interrogatório. Depois você tem algumas decisões que vêm disso daí. Quais são as decisões que podem resultar depois de ouvir o adolescente? A primeira é a remissão e a segunda é a designação de uma audiência em continuação. A remissão ela pode ser conferida em qualquer momento do processo, até a sentença. Então, antes da sentença você pode conferir a remissão. A partir da sentença para frente, a remissão já não pode mais ser dada. Então, vamos começar com a questão da oitiva do adolescente. Normalmente no processo penal, qual é o procedimento que nós temos? O interrogatório é o último ato que se tem no processo. Então depois que você produziu toda a instrução probatória, se o réu quiser dar alguma versão, ele é ouvido ao final. E isso é muito bom para o réu, porque ele consegue ver todas as provas que foram produzidas e inclusive fazer uma boa defesa de acordo com o seu entendimento. Então se ele percebe, por exemplo, que a prova está uma porcaria, ele pode ficar em silêncio, ele pode nem participar do interrogatório, porque afinal das contas, ele não precisa fazer prova contra si mesmo. Então, a chance de absolvição está quase certa. Se ele percebe que a prova está forte para acusação, ele tem três opções. Ele pode ficar em silêncio e não querer participar, ele pode contar uma outra versão para tentar eventualmente pegar as brechas do que foi produzido, ou ele pode ainda confessar, se beneficiando da atenuante da confissão espontânea, e ter eventualmente sua pena reduzida, no caso de ter alguma causa que aumentou, né, para poder fazer equiparação. Aqui, isso daqui é extremamente prejudicial para o adolescente. Por quê? Porque o adolescente ele vai ser ouvido antes da produção de qualquer ato. Então nós temos a possibilidade de ter um adolescente que resolve confessar logo de início e depois não tem prova nenhuma a ser produzida. Então vamos imaginar uma situação de tráfico. Então, o tráfico, normalmente, na audiência, né, é ouvido primeiro o adolescente e depois dois policiais. E isso já basta para condenar alguém. Que é uma pena, né? Porque, assim, o que é, na verdade, só o policial falando em juízo? O policial ele vai repetir a versão do que ele disse na delegacia. Por dois motivos óbvios. Primeiro, porque é a realidade dele, é a versão dele, é o que ele viu. Que pode ser uma visão que condiz com a realidade, ou uma visão que pode ser parcial. E em segundo lugar, por quê? Como que ele vai aparecer em juízo e ele vai falar que aquilo que ele falou na delegacia na verdade está tudo errado? Poxa, no mínimo ele vai ter uma responsabilização administrativa, se não for responsabilizado por algo mais grave, como abuso de autoridade, cárcere privado, por aí vai. Então a chance de um policial falar algo diferente do que ele falou inicialmente é praticamente zero. Então, o testemunho policial poderia ser, do meu ponto de vista, até dispensado. Porque se você tem um boletim de ocorrência, você já sabe o que o policial disse. É aquilo que aconteceu, pelo menos na visão deles. Deveria ser trazido outras provas, como uma testemunha civil, colher uma câmera, né, de filmagem que tem na região, ou que os policiais, observando a traficância, fizessem campana e com isso ficassem durante um tempo realizando imagens, né, do que estava acontecendo, como acontece em alguns casos, mas em poucos casos, para que pudesse mostrar realmente o que aconteceu. Mas enfim, vamos imaginar que o adolescente resolve confessar a traficância logo no primeiro ato. Quando chega a próxima audiência e que os policiais eles deveriam ser ouvidos, eles não comparecem, por motivos N, né? Então eventualmente está de férias, está de licença, veio a falecer, enfim, os policiais não comparecem. O juiz resolve julgar na hora. Não fica meio esquisito? Não fica meio complicado? Existe uma súmula do STJ, agora não me recordo se é do STJ ou do STF, mas eu acho que é do STF, vou ficar devendo isso para vocês, se alguém tiver aí agora, peço que me ajude, que diz que a mera confissão do adolescente não é suficiente para um decreto condenatório. Isso pode parecer meio óbvio, mas era algo que era muito recorrente há alguns anos atrás. E que inclusive foi por conta de uma interposição massiva de habeas corpus pela Defensoria de São Paulo que essa súmula foi produzida. Porque o adolescente confessava no primeiro momento, dispensava-se outras provas e possibilitava-se uma medida mais tranquila do que internação para o adolescente, pois afinal das contas, concordando se o adolescente em sair logo, talvez ele não tivesse um interesse recursal e assim terminaria com o processo a menos.
Então a gente entende que isso é bem deletério para o adolescente. Deveria, ok, a audiência de apresentação é uma oportunidade bacana, que você coloca o adolescente na frente do juiz, só que esse momento tem que ser visto como audiência de custódia. Então apenas isso. Passou esse momento, a audiência é em concentração, que vai melhor depois. Vai ter instrução e o adolescente, de novo, no final, pode ou não ser ouvido, né, de acordo com o que ele quiser. Ou seja, inverte-se, permite-se que ele faça a sua manifestação ao final do processo, mantendo-se a audiência de apresentação, que serviria como audiência de custódia. Assim eu acho que a gente consegue respeitar as garantias constitucionais. Da forma como é feito, infelizmente, só prejudica mais ainda o adolescente. Aliás, alguns juízes criminais ainda entendem que nos procedimentos de tráfico o adolescente deveria continuar sendo ouvido antes, porque não existe nada específico na lei de drogas que fale sobre isso. Na lei de drogas, na verdade, fala que o réu tem que ser ouvido como o primeiro ato. Só que o que aconteceu? Em 2008, quando veio a reforma do CPP, que colocou o interrogatório tirando do primeiro ato e colocando no final, não houve uma adaptação de todos os outros diplomas legais. Então, ficou uma situação meio Frankenstein. Alguns juízes entendiam que não, era só nos procedimentos que o CPP previa, o ordinário, o sumário, né? Só desses procedimentos do CPP o interrogatório passava para o final. Nos procedimentos especiais continuava do jeito que estava. Outros juízes entendiam, não, olha, essa reforma aqui na verdade ela excede muito mais os limites do CPP, ela diz respeito a todos os procedimentos relacionados ao processo penal, você tem que aplicar também no processo penal. O ECA é de 90. Então é natural que em 90, assim como a lei de drogas é de 2006, ou seja, os dois são anteriores à lei da reforma do CPP de 2008, é natural que se colocasse o interrogatório como primeiro ato. Só que quando se viu que isso é prejudicial para a defesa em 2008, não se adequou a todos os diplomas. Por isso que isso continua aqui no ECA. Não é que imaginou-se que para o adolescente isso seria melhor, isso seria mais produtivo. Não, é uma remanescência do que tinha antes. Então, para adequar ao sistema constitucional, e acho também que para se adequar ao sistema processual penal, pois afinal das contas, lembra da regra 54 das diretrizes de READ? Nenhum adolescente pode ter um tratamento mais rigoroso do que um adulto em situação em pânico. Então, se assim ou por que o adolescente é ouvido antes? Se o adulto tem mais garantia do que o adolescente? Né? Repito, se eu sou adolescente e eu percebo isso, eu peço, me julguem como se fosse adulto, porque eu tenho mais possibilidades de ter uma defesa concreta. Infelizmente isso é normal nas varas de infância, é tranquilo, na verdade isso que eu estou trazendo para vocês é algo absolutamente diferente, eu nunca vi. Minto, tem um juiz que eu já vi aplicar exatamente isso que eu estou falando, é o juiz Roberto Porcioli Filho, que ele é de Itapevi, só que por sofrer tanta pressão do Ministério Público ele acabou até saindo da vara da infância. É o que acontece com alguns juízes que são mais, aplicação constitucional aí das leis. Pois bem, o adolescente é ouvido. Depois que o adolescente é ouvido, é possível a oportunização da remissão, a designação de audiência e continuação, e como qualquer ato que acontece, o juiz pode ou não verificar se persistem os requisitos da internação provisória. Fala um pouquinho da remissão. Bom, o ECA traz 3 tipos de remissão. A primeira que a gente já abordou, que é a remissão-exclusão, que é aplicada pelo Ministério Público, que então somente vai depender de homologação judicial, que não pode ter medida socioeducativa junto. Depois disso nós temos a remissão-extinção e a remissão-suspensão. Ambas, para poderem ser aplicadas, tem que ser feito já com o processo correndo, e elas são aplicadas pelo juiz, não mais pelo Ministério Público. A remissão e extinção, ela é uma forma de terminar um processo, sem determinar se a pessoa é culpada ou não. Você não vai ter um julgamento. E isso, ponto final, você acaba com o processo. Ela pode ser dada com ou sem medida socioeducativa. Sem medida socioeducativa,
tranquilo. Você está terminando o processo, fantástico, ninguém vai reclamar. Normalmente se aplica a remissão e extinção quando o juiz percebe que não há finalidade da continuação do processo. Então, eventualmente nós estamos julgando um adolescente que cometeu um ato infracional dentro da Fundação Casa. Vamos supor que, ou da unidade de internação que for, né? Então vamos supor que esse adolescente está internado e ele foi levado de novo à presença do Ministério Público, do Judiciário, porque ele praticou um ato lá dentro. Pode ter sido uma lesão corporal, seja lá o que aconteceu. Aí o juiz olha e fala, bom, esse adolescente está internado. Uma lesão corporal, que medida que eu aplicaria para o adolescente por lesão corporal? Seria uma medida mais branda, né? Ou ainda que fosse uma medida de internação. Que se fosse uma medida de internação seria mais breve. Mas vamos supor que seria uma outra medida que não fosse de internação. Uma prestação, uma liberdade assistida. O juiz fala, para que eu vou aplicar uma liberdade assistida a esse adolescente se ele já está cumprindo a internação? Né? Diferentemente do processo criminal, em que você vai somando penas, então você pode cumprir uma depois da outra, quando a gente fala sobre o processo socioeducativo, pelo menos a ideologia, né, a função declarada aí do sistema, é que essas medidas elas têm um caráter socioeducativo. Então, se você está numa instituição total, que vai ser te oportunizada todas as formas possíveis de você estar socioeducado, seria um contrassenso você determinar que ele tivesse uma prestação de serviço ou uma liberdade assistida depois da internação. Pois, afinal das contas, se ele já está sofrendo a intervenção máxima e ele vai sair de lá só quando essa intervenção tiver alcançado sua finalidade, ou né, quando chega ao prazo de 3 anos, se torna desnecessária a aplicação dessa medida. Então, nesses casos, muitos juízes dão a remissão e extinção. Esse processo não serve para nada, não extingue ele logo desde o começo. Eventualmente, se um adolescente mata um outro adolescente na Fundação Casa, aí você poderia ter 2 internações. E como essa internação seria posterior à que foi aplicada, aí você poderia sim ter uma questão de prazo superior a 3 anos. Porque aí seriam 2 lapsos diferentes. Essa seria uma hipótese diferenciada. Alguns outros juízes entendem que se o adolescente já completou 18 anos, está inserido em escola, está trabalhando, seria desnecessário dar andamento no processo socioeducativo. Tá? Não é algo que o ECA traz, mas é algo que alguns juízes já incorporaram. Se não se trata mais de adolescente e ele está bem inserido, ele tá, né? Não tem por que a gente continuar cuidando dele. Aliás, tem alguns juízes até que no pensamento mais agressivo pensam o seguinte: bom, já completou 18 anos, se não aprender enquanto adolescente, se voltar aqui da próxima vez ele vai para o CDP. Então a gente não vai cuidar de gente que não quer ser cuidado. É um posicionamento mais punitivista, mas que às vezes a gente abraça porque circunstancialmente está sendo interessante para a defesa naquele momento. Então a remissão e extinção pode ser aplicada nesse caso também. Tirando essas hipóteses mais diferentes, a remissão e extinção ela não é muito utilizada, porque de fato ela acaba com o processo e não tem nenhuma certeza de que se for aplicada uma medida socioeducativa o adolescente vai cumprir. Por quê? Embora seja possível a aplicação de uma medida socioeducativa junto com a remissão, não há como dar efetividade a essa medida socioeducativa posteriormente. Se o adolescente ele descumpre a medida que lhe for imposta, pode ser aplicado a ele internação-sanção. É o dispositivo 122, inciso 3 do ECA, o que obrigaria o adolescente a cumprir a medida socioeducativa. Mas como nós estamos falando de medida oferecida por remissão, em que não há um juízo de culpa, entende-se também que não há possibilidade de realizar uma internação. Pois, se ao adolescente sequer foi aplicada uma medida em meio fechado, como que pode vir uma medida posterior e aplicar uma coerção mais gravosa do que aquela medida que tinha sido aplicada inicialmente? Inclusive sem a realização da prova da culpabilidade. Então entende-se que se foi aplicada a remissão, você não tem nem como aplicar a internação-sanção do adolescente. Então isso daqui, na prática, vocês vão ver quase nunca, porque não tem efetividade. Normalmente é sem medida socioeducativa, nesses casos que eu te falei. A remissão-suspensão é a que mais é utilizada pelo judiciário. Isso funciona mais ou menos como se fosse a suspensão condicional do processo. Por quê? Porque nesse momento, compete ao juiz fazer uma proposta ao adolescente de suspensão do processo mediante determinadas condições. E se essas condições elas forem cumpridas, no final, o juiz extingue o processo
também não gera antecedente, não gera juízo de culpa, não gera nada. A remissão suspensão pode ser com ou sem medida socioeducativa. A única que não pode ser com é a exclusão, as outras podem. Remissão sem medida socioeducativa, né? A suspensão, a suspensiva. Que formas de pacto, né, de acordo que o juiz poderia propor nesse caso? Então, sei lá, estamos com um caso de furto que foi representado. O juiz vê que ele não tem antecedentes, que ele tem uma boa situação de escola, de trabalho, ou é um ato sem violência, sem grave ameaça. O juiz vira para o adolescente e fala: olha, eu vou fazer o seguinte, a proposta que eu estou te fazendo é suspender esse processo por 6 meses, ou suspender esse processo por 1 ano. Se durante esse período de 6 meses, ou 1 ano, seja lá que período que ele quiser dar, você não se envolver em nenhum outro ato infracional e tiver informações de que você continua estudando e trabalhando, eu encerro o processo e é como se ele nunca tivesse existido. Como medida socioeducativa: olha, estou vendo que você está sendo aqui acusado de tráfico, você é primário, você nunca teve passagem aqui antes, teve alguns antecedentes, coisa e tal, né? Está estudando também e tudo mais. Vou deixar você em liberdade. Vou suspender o processo por um prazo, 8 meses, seja lá o que for. Durante esse prazo você vai estudar, vai trabalhar, não vai ter mais nenhuma outra passagem e, além disso, vai ter que cumprir uma liberdade assistida. Ou, além disso, vai ter que cumprir uma prestação de serviço à comunidade por um prazo de tal meses, tal horas. Ou vai ter que comprovar que você fez o ressarcimento dos danos que a vítima sofreu. Feito isso, depois do período de suspensão do processo, volta para o juiz os autos, né, o caso digital, o processo eletrônico, com informações sobre o adolescente atualizadas. Então vem a ficha do adolescente para ver se eventualmente teve alguma passagem nesse meio tempo. Vem os relatórios dos locais onde ele fez o cumprimento da medida, né? PSC, LA seria o caso dos CRES, como a gente já viu. Se tiver tudo satisfatório e o adolescente comprovar que está estudando, beleza, o processo é extinto, é como se ele nunca tivesse existido, ele não vai ter nenhuma passagem nas costas e ele continua sendo primário. A vantagem desse procedimento é exatamente essa que eu trouxe. Então ele não vai ter um julgamento onde ele pode eventualmente ser condenado, ter uma passagem que pode prejudicar ele futuramente na aplicação de uma medida socioeducativa mais grave. E a medida ele já sabe qual é de antemão, é algo mais tranquilo. Qual é o lado negativo? O lado negativo é que, como foi dito, a remissão, ela não importa se você é culpado ou se você é inocente, é uma forma diferenciada de prosseguir no processo. Então, eventualmente, você pode ter um adolescente que não cometeu nada e mesmo assim ter que cumprir uma medida de prestação de serviço de comunidade, uma liberdade assistida ou alguma outra coisa parecida, que é uma pena. As medidas socioeducativas, elas não deixam de ter um caráter aflitivo, né? Trabalhar uma prestação de serviço de comunidade é um trabalho forçado de certa forma. Liberdade assistida tem que comparecer ali no local, conversar com o psicólogo, uma pena de alguma forma. Então, ainda que o adolescente não tenha feito o ato infracional, ou às vezes ele pode assinar essa suspensão, essa remissão suspensiva, coagido, né? Bem ou mal, alguém vira para você e fala: olha, você está sendo acusado de tráfico de drogas. Tem 2 policiais que disseram que foi você. Foi você? Não, não foi. Não fui. Tá. Aí a gente percebe que, na verdade, o sistema não é do jeito que eu tinha falado para vocês no princípio do acusatório. Porque a gente sabe que se condena com 2 policiais. Então você é obrigado a perguntar para o adolescente: você tem prova de que você não estava praticando esse tráfico? Como assim? Você tem alguma testemunha que pode dizer que você não estava traficando na hora? Não, não tenho, eu estava sozinho. Ou então, não tenho, porque ninguém quer vir depor porque tem medo de fora. Você sabe se algum lugar tinha câmera de segurança, filmagem? Não, não tinha. Olha, então, eu acho que realmente talvez você possa considerar pegar essa remissão suspensão. Porque se tudo se delinear da forma como normalmente acontece, os policiais vão dizer que foi você e vai prosseguir e a chance de ser condenado vai ser grande.
Ainda que você pegue uma medida parecida com a que te propuseram aqui agora, você vai pegar lá no final um antecedente e isso pode te prejudicar. Então, assim como a suspensão condicional dos adultos, assim como a transação penal dos adultos, aqui também tem uma certa forma de pressão do adolescente para que ele aceite. É uma forma de imposição, ainda que se diga que não, porque é uma forma, na verdade, de um tratamento diferenciado. É um tratamento diferenciado que talvez cumpra uma pena, infelizmente. Já, nesse momento, eu participei de uma audiência que eu não tinha feito a audiência na hora. E aí o adolescente falou que ele não tinha feito, não tinha cometido o crime lá no tribunal. Aí a promotora falou, se ele não assumir, eu não vou mais liberar o assistir. Então, olha, o que ela está falando aqui é uma coisa diferente. Ela falou que ela participou de uma audiência onde ela viu que o adolescente disse que não foi ele, e naquele momento o promotor de olho falou assim, olha, se você não assumir, eu não termino o processo aqui, eu não te dou uma liberdade assistida e eu levo o processo para frente. Isso é um pouco diferente. Isso é algo que acontece muito aqui em São Paulo, principalmente no Brás. Não sei como é a realidade de outros estados, acredito que tenha também em alguns lugares, mas que isso é muito recorrente aqui em São Paulo, no Brás. É algo muito mais pernicioso do que isso que eu estou trazendo para vocês. Isso que eu estou dizendo é ruim, porque você tem uma pena ainda que não tem uma formação de culpa. Mas você possibilita o adolescente escolher ou não participar disso, ter ou não a sua marca ali nos seus antecedentes. Isso pode ser benéfico para ele, porque ele não vai ter um processo nas costas. É uma forma de possibilitar que o adolescente tenha um tratamento diferenciado. O caso que ela está dizendo é o seguinte, e o caso que acontece em alguns juízes do Brasil é o seguinte: o adolescente ele aguarda internado provisoriamente, porque isso aqui normalmente é conferido para o adolescente estar expondo em liberdade, normalmente, mas nada impede que você possa também dar para o adolescente internado provisoriamente. Então você pega o adolescente que está internado provisoriamente e não marca a audiência imediatamente, marca a audiência uns dias para frente, porque o adolescente fica sofrendo um pouco. Vem na audiência de apresentação, o promotor vira para o adolescente e fala: foi você? Não, não foi. Então, só que se você confessar que foi você, eu te dou uma remissão, qualquer uma dessas aí. Mentira, não é nem isso. Se você confessar isso daí, a gente consegue te soltar hoje mesmo. Se você não confessar isso daí, o processo vai seguir, você vai voltar para a unidade de internação provisória, vai ter a audiência em continuação e aí vamos ver o que acontece. E aí, por exemplo, se for roubo, o adolescente já sabe que tem gosto de ser internado, que teve violência, grave ameaça, e por aí vai. Diferentemente da remissão suspensiva ou da extintiva, que eu coloquei aqui para vocês, o que se faz aqui no Brasil, em muitos lugares, é a proposta de um adolescente confessar para desistir da instrução probatória e julgar um adolescente por sentença condenado com aplicação de medida justificativa de liberdade assistida. Então você tem a liberação do adolescente, é óbvio que ele está com medo de voltar para a Fundação Casa naquele momento, ele confessa algo que não fez, o que é muito diferente da remissão, que você não precisa confessar nada, e além de tudo você vai ter uma sentença dizendo que foi você. Se você passar de uma segunda vez, você com certeza vai ter uma consequência muito pior. Isso é muito pior, porque você, primeiro de tudo, você volta naquela situação ali que Foucault fala no Vigiar e Punir, na época dos suplícios, que você usa a tortura para a confissão. O importante é obter a confissão, é extrair ela do sujeito. Enquanto ele não confessar, a gente não vai soltar. Então lá se utilizava da dor, aqui se utiliza da violência psicológica. Dizer que o adolescente vai ter que voltar para uma Fundação Casa, estando ele declaradamente ali dizendo que é inocente, é uma forma de tortura psicológica. E você acaba com a prova e você tem a condenação. Como eu disse, é exatamente por isso que existe aquela súmula que eu falei para vocês, que você não pode condenar alguém então apenas com a confissão do adolescente. Porque essa era uma prática muito comum que tinha antes. Aí veio a súmula. Aí começaram a ter os acordos. Aí o juiz, o promotor, começaram a conversar com os defensores, com os advogados, para que eles aceitassem isso e não propusessem recurso. E aí, não propondo recurso, acaba por ali mesmo, nunca mais ninguém poderia contestar essa questão. Só que, de novo, a questão ela é muito prejudicial, porque imagina só você virando para um defensor ou para um advogado falando: olha, o fulano aqui, eu solto ele hoje. Ah, eu não vou aceitar porque isso é injusto. Tudo bem, doutor. É o senhor que vai deixar ele preso, então.
Aí compete ao defensor, compete ao advogado lembrar que não é você que está deixando ele preso. Porque quem tem o poder de soltar ou não alguém é o promotor, é o juiz. Você não está compactuando com algo que está errado. Depois, se eles quiserem jogar a culpa pra cima de você, bom, isso daí é algo que eles estão fazendo. Cabe a você decidir ou não. A Defensoria de São Paulo fez um acordo com o Tribunal de Justiça, as duas corregedorias, há um ano atrás, proibindo esse tipo de realização de acordo. Acontece que parece que isso está querendo ser revisto recentemente, por isso que exatamente no boletim do IBC Crime desse mês saiu um editorial falando sobre o tema e falando sobre a importância de se respeitar os direitos e garantias processuais dos adolescentes. Primeiramente, o devido processo legal. Se você quer conceder por forma de remissão suspensiva, olha, não é o melhor dos mundos, mas pelo menos você não está chamando o adolescente de culpado, você não está dando um antecedente e você não está obrigando o adolescente a dizer que fez algo que não fez. Você está dando a possibilidade de escolha, até porque muitas vezes ele está solto. A outra possibilidade é tudo o contrário, é muito mais pesado. Então esse caso aqui eu ainda não vejo com tantos maus olhos, porque a gente precisa avisar o adolescente e ele escolhe se ele quer fazer isso ou não. Agora, quando você está aplicando esse outro tipo de acordo, isso não é escolha, isso é imposição, ele faz por medo. Jean, o tempo da remissão suspensiva, o juiz ele determina ou tem que ser dentro do prazo O tempo das remissões tem que respeitar pelo menos o prazo das medidas. A gente vai conversar mais para frente sobre o prazo das medidas, mas já para te adiantar, uma prestação de serviço à comunidade nunca pode exceder o prazo de 6 meses, 8 horas semanais. Então nenhum juiz pode dar uma prestação de serviço à comunidade em prazo maior que esse. Eu já peguei casos de juiz aplicando prestação de serviço à comunidade por 8 meses, 9 meses, 10 meses. Aí eu vou lá, recurso e a gente ganha no próprio Tribunal de Justiça. Não dá, está escrito na lei. A lei limita 6 meses, é o máximo. As outras medidas, elas têm prazos de até 3 anos. Então, em tese, se poderia suspender o processo por até 3 anos. Então, o juiz, ele, na hora que ele vai oferecer a remissão por suspensão, para ele colocar o prazo, ele meio que tem que pensar em qual pena aquele adolescente receberia. Qual seria o prazo que o juiz colocaria, né? Aí, de repente, vai um pouco também de questão de acordo, né? O juiz vai lá e faz a proposta. Então vamos supor, olha, eu proponho uma liberdade assistida durante 1 ano, mais aquelas condições que eu falei, não se envolver mais nada, está estudando, está trabalhando. Eventualmente eu posso conversar com o adolescente faz uma contraproposta. Fala, não, eu aceito se for 8 meses. Eventualmente o juiz pode reduzir e a gente chega no denominador comum. Isso acaba sendo comum no dia a dia. Assim, não é algo que é o ideal, porque você está abrindo mão de determinadas garantias para poder ter um processo mais sério, para poder... Você negocia liberdades fundamentais, né? Você negocia direitos fundamentais. Mas, infelizmente, em época de delação premiada, que a gente viu o que aconteceu na Lava Jato, onde você tinha prisões preventivas, tinha prisões temporárias, forçando as pessoas exclusivamente para a finalidade de delação, para conseguir acordos melhores, e vendo a onda punitiva que vem vindo, provavelmente a questão da justiça negociada vai ser o futuro. Então, ainda que não seja o melhor dos mundos, né, assim como a transação penal e a suspensão condicional do processo, é algo que está posto. E se é algo que está posto, é algo que você tem que oferecer para o adolescente. Diferentemente desse exemplo que você trouxe de desistir da prova para condenar. Isso não existe. Isso não existe nem no ECA. Né? Até porque é absolutamente ruim para o adolescente. Ah, mas pode ter aplicado uma internação. Bom, de acordo com o ECA, era caso de internação? Não. Então a gente que recorra e a gente que mude essa decisão. O juiz que está agindo contra a lei. Não sou eu que vou prejudicar o adolescente porque o juiz age contra a lei. Né? Não, é caso que realmente poderia dar internação. Bom, então que aplica a remissão suspensiva, que é uma hipótese legal. Senão você, juiz, já está praticando algo ilegal. Aliás, é curioso, né? Porque a gente sempre acha que o criminoso é o outro, o criminoso não é a gente. Mas quando vai você juiz, você promotor, e diz que participou de uma audiência que você não estava, ou reduz as garantias processuais do adolescente, e isso, né, se pode encaixar como crimes, isso aí não se aplica aos detentores do poder, são sempre aos outros.
Então, se um adolescente ele está lá por roubo, e aí você vira para ele e fala que ele está sendo internado porque ele descumpriu a lei, mas o juiz deixa ele mais do que 5 dias na delegacia policial indo contra a lei, isso não acontece nada com o policial, mas acontece com o adolescente. E esse sentimento de justiça, você começa a ver, é nas camadas mais altas, não são nas camadas mais baixas. Mas com o adolescente, a sensação de injustiça, de tratamento desigual, começa a vir à tona. E aí a gente começa a ver, né, Brasil é o país da impunidade, da impunidade seletiva. E aí dessa audiência, quando o juiz decide a remissão suspensiva, ele já marca a audiência, ele já sai com a data marcada. Se marcou a audiência suspensiva, então é como eu coloquei aqui, ó. Da audiência de apresentação cabe 2 possibilidades, ou a remissão ou a designação de audiência em continuação. Se o juiz concedeu a remissão suspensiva ou extintiva logo depois da audiência de apresentação, não tem razão pela qual marcar uma audiência em continuação. Afinal das contas, a audiência em continuação é o nome bonitinho que dão para a audiência de instrução e julgamento. Né? Então a gente não aceitar a proposta dele. Isso. Aí que vai só para a designação. Isso, é óbvio que não necessariamente o juiz vai dar uma proposta de remissão. Isso acontece só em alguns casos. No sentido de saber se ele cumpriu ou não. Isso vai ser verificado por meio de relatórios. Como eu falei, dado o período, vem relatório do CREAS informando se foi ou não cumprida a medida. Se o juiz verificar que foi cumprida a contento a medida que foi imposta, se ele solicitar os antecedentes do adolescente e verificar que ele não se envolveu em mais nada, e muitas vezes a questão da escola já é dita pelos próprios técnicos do CREAS, então você nem precisa ir muito atrás disso. O juiz simplesmente extingue de ofício e acabou. Não precisa nem chamar nada. Tem casos que o juiz marcou uma audiência daqui 1 ano e meio. Então, não é jurídico isso. Não é remissão. Eu ainda perguntei para referência do caso no SEDEC, mas por que daqui 1 ano e meio? Diz que está comum aqui no Brasil. Tá, então isso não é algo que tem previsão no ECA. O que você tem é o adolescente, ele vem logo de começo, passou ouvido pelo MP, e o juiz, entendendo pela não decretação de internação provisória, pode marcar audiência de apresentação para frente quando quiser. Não, mas são adolescentes que estão cumprindo medidas, isso não está aberto. Isso não é jurídico, não está na lei. Marcada por daqui 1 ano e meio. Então, aí vai de novo o juiz se colocando na figura do pai e achando que ele pode fazer qualquer tipo de intervenção que ele quiser. Aí eu achei, como você estava falando da remissão suspensiva, eu achei que era isso. Então, talvez o juiz tenha colocado isso como uma das condições. Então, daqui a 1 ano e meio eu vou te ouvir e ver como é que tá. Só que assim, não até porque as condições da remissão suspensiva não estão previstas no ECA, o juiz pode inventar as que ele quiser. Só que assim, eu imagino, pelo menos por uma questão de proporcionalidade, que devam ser condições razoáveis. Você não pode, por exemplo, suspender um processo por 3 anos e no final do 3º ano, quando está para dar 3 anos, marca uma audiência para ver se deu certo. Se não deu certo, então volta pro processo. É por isso que eu perguntei do tempo, qual o tempo que ele tem que ter então, suspensão. Não há o ECA não estipula isso. A gente pode presumir que o prazo máximo tem que ser o da prescrição da medida socioeducativa, que a gente vai ver isso provavelmente na outra aula, né? Daqui a 2 aulas. Então, que nem no processo dos adultos, você suspende durante o período da prescrição e depois você toma na frente. De toda forma, como a questão relacionada aos adolescentes tem que sempre levar em conta o princípio da atualidade, me parece que se o juiz marca uma audiência para daqui a 1 ano e meio, ele tem que reavaliar naquele momento as condições pessoais do adolescente. E se não persistirem, como dizem, se não persistir o déficit socioeducativo, o adolescente deveria sequer aplicar medida nenhuma. Não deveria aplicar medida nenhuma. Extinguir o processo por falta de interesse socioeducativo. Me parece que seria mais lógico isso. Então, normalmente, as remissões suspensivas, elas não são durante muito tempo. Eu costumo ver em prazos máximos de 1 ano. Então, sei lá, liberdade de assistir durante 1 ano. Vai lá cumprir. Muito bem. Aliás, deixa eu buscar aqui. 200 e... Acho até que eu falei de vocês disso. O artigo 235 do ECA, eu falei com vocês desse único crime? Cheguei a comentar com vocês?
tem os crimes do ECA, né? Eu falei, eu não vou conversar sobre isso, isso é matéria do penal. Mas tem um único crime que eu vou abordar, que é 235, que ele diz: descumprir injustificadamente prazo fixado nessa lei em benefício de adolescente privado de liberdade, detenção de 6 meses a 2 anos. O alvo desse crime: juiz, delegado, promotor, que não respeitam os prazos dos 5 dias, dos 45 dias. Nunca havia uma autoridade dessa sendo julgada para esse tipo de processo. Tortura, né? Guarda, policial, educador de fundação casa, existe, mas é difícil você conseguir condenar alguém por tortura. Mas para conseguir um tráfico basta a palavra de 2 policiais. Essa é a nossa seletividade. Pois bem, daí vamos para a audiência em continuação. Então marcou a audiência para frente. Se o adolescente estiver internado provisoriamente, tem que lembrar, tem que virar a câmera. Se o adolescente estiver internado provisoriamente, tem que lembrar que o procedimento tem que terminar em 45 dias. Se ele estiver solto, pode ser marcada para frente. Não, como eu falei, a audiência em continuação é um nome mais bonitinho para audiência de instrução, debate e julgamento. É o momento em que você vai ter o oitiva de vítima, testemunhas, policiais, todas as outras pessoas que ainda tiverem alguma relação com o processo, que puder interferir positivo ou negativamente. Poderá ser juntado outros documentos, caso seja o caso. E aí depois tem os debates e o julgamento. Sim, antes que eu esqueça, antes da audiência em continuação, a gente tem uma coisinha aqui. Vou colocar assim, né? Então aqui tem a audiência em continuação. E aqui no meio do caminho você tem o prazo para apresentação de defesa prévia. Interessante apontar também que defesa prévia era o nome que era conferido à defesa apresentada nos processos criminais também antes da reforma. Agora se chama resposta à acusação. Não existe mais essa denominação, mas defesa prévia continua aqui nos adolescentes. A defesa prévia, ela é a peça defensiva principal que você tem para fazer. Ela equivale à resposta à acusação, equivale a uma contestação. E ela pode ser apresentada tanto oralmente na audiência de apresentação, quanto no prazo de 3 dias a contar da realização da audiência. Defensoria a prazo em dobro, temos 6 dias. Então, se você quiser já fazer a defesa prévia na própria audiência, você pode. Então, de repente, você teve contato com a audiência, com o adolescente, com os pais, eles já disseram que tem testemunha A, B e C, enfim, já pode fazer ele mesmo no termo. Senão, depois você pode fazer a parte. É muito comum ter defesa prévia no próprio termo. Eu não gosto de fazer. Eu gosto de fazer no próprio termo uma boa defesa de revogação da internação provisória e deixar a defesa prévia para depois. Porque assim os familiares podem trazer documentação, né, estão mais avisados. Aí traz documentação de estudo, de trabalho, rol de testemunha se tiver. E aí eu faço todos os pedidos que forem necessários nesse momento. Infelizmente, na prática, a defesa prévia ela vale tanto quanto a resposta à acusação. A gente tem praticamente 0 casos em que a gente consegue resolver o processo nesse momento. A absolvição sumária no processo criminal, como vocês sabem, é muito raro. Normalmente acontece só quando você percebe no meio do caminho que houve uma prescrição ou quando está falando de algum crime que sejam das classes sociais mais altas. Crime ambiental, crime financeiro, econômico. Infelizmente, no nosso dia a dia, essa peça aqui ela acaba não influenciando muito. É por isso que, estrategicamente, muitas pessoas acabam não antecipando tantas teses. E o que se aborda mais na defesa prévia? Exatamente a juntada de documentos, ou o rolamento de testemunhas, teses de direito, que você pode alegar a qualquer momento, e para deixar para falar sobre as questões mais próprias aos fatos, só no final, quando você for apresentar suas alegações finais. Pois bem, defesa prévia, ela é necessária, ela é absolutamente necessária a sua apresentação ou não? Olha, se trata de uma peça defensiva, onde você tem a oportunidade de apresentar a sua defesa. Se levar o que o Tribunal de Justiça de São Paulo vem entendendo, essa peça aqui é facultativa. Você não necessariamente precisa apresentar. Se você apresentou ou não, de qualquer jeito vai ter isso daqui na frente, depois que vai ter julgamento e segue do jeito que está. Então, para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já declarou que não é necessário. A gente briga pelo contrário. Se eventualmente não houve apresentação, de duas uma. Ou você tem que redesignar a audiência para possibilitar a apresentação, pois é direito
do acusado e não a prerrogativa do defensor, ou você declara que o acusado está indefeso e você nomeia outra pessoa para fazer a defesa. Porque a gente sempre tem que lembrar que direitos e garantias fundamentais não são faculdades que o advogado pode ou não fazer, é um direito do réu. Então, se eventualmente o réu não apresentou determinada defesa, provavelmente foi por desídia do profissional e não por uma opção dele mesmo. Poderia ter uma hipótese que o próprio réu não quis apresentar? Poderia, mas aí acho que seria de bom tom que ele mesmo se manifestasse dizendo que ele concorda com isso. A audiência em continuação. Bom, primeira coisa que você tem é a oitiva da vítima. Quais são as regras procedimentais que nós temos? O ECA fala no seu artigo 152 que você vai utilizar subsidiariamente o CPC e o CPP naquilo que for compatível. Então, quando a gente fala de auto fracional, a gente taca o CPP para tudo. Então, aqui nós temos os mesmos problemas que o pessoal do criminal também tem. Então, a vítima que é ouvida e ninguém pergunta para a vítima se quer depor ou não na frente do adolescente. Então, nós temos rotineiramente vítimas prestando seu depoimento na ausência do adolescente. Aí a gente vai lá, reclama que não foi respeitado devido o direito do adolescente permanecer na audiência, conforme o artigo 226 do CPP. A gente vai lá e pede o Tribunal de Justiça. Caso de adolescente algemado, né, que é muito comum do acusado ser submetido à audiência algemado. Isso não acontece com tanta frequência com adolescentes. Respeita-se mais o direito a não ser submetido a algemas. Mas apesar da súmula vinculante número 11, que diz que deve ser declarado nulo todos os atos em que houve a utilização de algemas sem imperiosa necessidade, nós temos alguns casos em que ainda se utiliza algemas em adolescentes, tanto em audiência quanto em realizações externas, como encaminhamento para tratamento de saúde, coisas do tipo. Recentemente nós tivemos uma reclamação, eu também falei com vocês aí de não ter pergunta do processo, mas é uma reclamação constitucional que foi feita por um defensor lá de Tupã, no estado de São Paulo, que ele imediatamente chegou no STF declarando que numa audiência o adolescente foi submetido ao ato algemado e mandou retornar tudo, anulando o ato inteiro para a realização de novo. Mas ele teve que chegar no STF para isso. Foi diretamente, né, por meio de reclamação, mas ele conseguiu isso também. Então o adolescente ele tem o direito de presença, ele tem o direito de participar dos atos e de toda a colheita de provas que faz parte ali do processo dele. O adolescente ele é intimado a comparecer à audiência caso ele esteja solto e ele é requisitado se ele estiver preso. Então se ele quiser comparecer, ele pode comparecer. Se ele estiver preso, ele é chamado a comparecer, independentemente da vontade ou não da Fundação Casa. É uma vantagem, é uma possibilidade do adolescente de estar ali, porque ele pode eventualmente contestar coisas que são ditas sobre ele, conversando com o defensor que está ao lado. Então, se uma testemunha, se uma vítima disse algo que não é bem assim, ou se tiver algo que poderia ser melhor trabalhado, ele pode conversar com o defensor que está do lado dele, para aprimorar a forma como é feita a inquisição das testemunhas e da vítima. Em alguns lugares, os juízes eles tendem a sequer trazer o adolescente para a oitiva das testemunhas. Vamos fazer mais rápido, coisa e tal. É nosso dever sempre brigar, dizendo que o adolescente tem o direito a acompanhar a audiência. No máximo, caso o adolescente tenha sido requisitado, perguntar para ele se ele gostaria ou não de acompanhar o ato. Caso ele prefira não comparecer, ele não é obrigado a comparecer. Por que é interessante perguntar para o adolescente se ele quer ou não comparecer? De novo, o adolescente tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. Então, se eventualmente o juiz entender que é interessante para o processo fazer o reconhecimento, mas o adolescente não quer o reconhecimento. Eventualmente foi ele mesmo, só que a prova está meio bagunçada e ele não quer reconhecimento. Por que o adolescente vai ter que submeter ao reconhecimento que pode prejudicá-lo? Se compete a produção de prova ao Ministério Público, o juiz tem que ser inerte e a defesa pode, se quiser, apresentar provas ou se manter inerte, se quiser também. O reconhecimento ele não é ato que tem que ser obrigatório. O reconhecimento ele é ato que a defesa pede se achar que é necessário. Ou eventualmente o adolescente bate de pé junto que não foi ele quer o reconhecimento. Doutor, a gente quer que seja feito o reconhecimento com o adolescente, com outras pessoas do lado dele, tal, como o CPP prevê. Ok.
O adolescente fala, não, eu não quero reconhecimento. A juíza ou a promotora pedem o reconhecimento. Doutora, com todo respeito, mas existe o princípio da não realização de provas contra si mesmo e ele não gostaria de participar desse ato. Em tese, ele não poderia ser obrigado também a participar disso. Porque se ele não pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, ninguém pode obrigá-lo a permanecer na frente de uma sala escura, ou seja lá no que for, para ele ser apontado. Tem que ser um direito. De novo, direitos não são obrigatórios, direitos são facultativos. Você exerce se você quiser. É respeitado isso? Na imensa maioria dos casos, não. Né? Tudo que a gente fala aqui pra vocês é como se fosse uma história de conto de fadas. Assim como a Constituição, que pode ser rasgada de uma hora para outra para você tirar direito de quem você quiser. Só que a gente precisa trazer para vocês o que é, porque o papel do defensor qual que é? É de brigar, é de encher o saco, é de lembrar que existe uma coisa chamada lei, uma coisa chamada Constituição, para a gente poder fazer valer a pena. Mas infelizmente, num sistema jurídico onde o STF simplesmente rasgou a presunção de inocência, a regra de tratamento de inocência, acabou com o direito de greve dos servidores e por aí vai, fica cada vez mais difícil a gente fazer o nosso papel. Beleza, terminou a produção da prova. Qual é o outro elemento ainda que vai ser considerado? Se o adolescente está internado provisoriamente na Fundação Casa, ou seja lá qual for a unidade de internação que existe, compete, conforme o ECA, aos técnicos que fazem o trabalho junto com ele, a elaboração de um relatório polidimensional de acompanhamento com o adolescente para que seja juntado no processo. É o que eu tinha dito para vocês na aula passada. São os técnicos que acompanham, então, em psicologia, em serviço social, na área da saúde, segurança, pedagogia e por aí vai, descrevendo como é o dia a dia do adolescente. Isso deveria ser útil para o juiz para permitir que ele tivesse um conhecimento mais próximo de quem é essa pessoa que a gente está julgando, para não ficar uma coisa tão rígida, tão dura, né? Olha, mais um papel, né? Já sei, pena 5 anos e 4 meses. Não, eu estou conhecendo o adolescente, vendo quais são as deficiências, quais são as virtudes, o que precisa ser aprimorado, que eventual medida protetiva eu posso aplicar nesse caso, ou eventualmente, se a responsabilidade pelo adolescente é da sociedade, da família, da sociedade, do Estado, qual foi a parte da responsabilidade do Estado que falhou e por conta disso talvez a responsabilidade tenha que ser menor. Enfim, analisar esse adolescente de uma forma mais completa. Mas como de fato esses relatórios acabam sendo realizados muitas vezes? Técnicos dizendo que conversaram com o adolescente e ele confessou. Ou seja, no próprio laudo que o técnico deveria se ater ao sigilo paciente-entrevistador, constando que o adolescente confessou, ainda que na audiência de apresentação ele tivesse dito que não foi ele. Fazendo juízos de valor quanto ao silêncio, dizendo que ele não denota criticidade, porque ele é imaturo, porque ele não consegue assumir suas próprias responsabilidades. Ou se ele confessa, ele é frio e cruel, tanto que ele confessa diante de todos e não denota arrependimento. Ou seja, de novo, você remonta a um período que se você não expia a culpa da pessoa, se ele não confessa, se ele não mostra arrependimento, então ele merece uma situação pior. Então muitas vezes nós temos relatórios que trazem que o adolescente confessou, fazem juízos de valores negativos sobre algo que não deveria ser valorado. Em alguns momentos você tem até técnicos sugerindo medida socioeducativa a ser aplicada. Sugerimos uma intervenção mais rígida, em alguns casos até sugerimos a colocação de liberdade assistida. Não tem que sugerir nada. O seu trabalho é fazer um acompanhamento psicológico, né? No trabalho ali psicológico do adolescente. Serviço social, ver se essa família precisa de uma ajuda, trabalhar com CRES, trabalhar com CRAS, trabalhar com todos os serviços que a gente viu nas aulas passadas. Área de segurança. Bom, a área de segurança é a parte de segurança dentro do estabelecimento. Se o adolescente não causou nenhum tumulto, o relatório dele tem que ser ótimo. Área da saúde. O adolescente já teve relações sexuais, ele tem DST, não sei o quê. Então vamos tratar ele dessa forma, da outra. Mas nunca se feito um juízo de valor de reprovação. Nós temos que analisar, como eu já falei na aula passada também, nós temos que analisar o fato. Aqui a responsabilização tem que ser pelo fato praticado, e não pela pessoa que ela é. O direito penal do fato remonta a um período que você está extraindo, o herege, não é o que ele fez, é o que ele é. E no máximo você tem que analisar o contexto para aprimorar a atuação que é oferecida. Então o psicológico desde já, porque ele está na instituição total, ele precisa de alguém para conversar, para poder tentar entender o que está acontecendo. No serviço social, para poder oferecer serviços para a família, para poder
melhorar a qualidade de vida. Esses dias mesmo eu estava participando de um evento e eu dei uma olhada no juramento dos psicólogos. E diz no juramento dos psicólogos que a tarefa deles é incrementar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Como você está fazendo isso nesse tipo de trabalho? Aí podem responder, não, mas essa tarefa é regulamentada, é um campo que o psicólogo pode atuar. Tudo bem, não é porque está legalizado que você deve fazer isso. A escravidão era legalizada e não por isso a gente vai poder tirar ou não conclusões que estão apenas por conta disso. Então, se você, quando se forma numa faculdade de psicologia, faz o seu juramento de manter o sigilo entre o paciente e o entrevistador, e além disso você espera que a sua profissão traga saúde, traga qualidade de vida, você não está se prestando a isso quando você faz esse tipo de trabalho. Bata o pé, briga com o judiciário, faça relatórios do limite daquilo que você entende que é o cabível, mostre para o juiz que o juiz não é o detentor do saber absoluto, que a psicologia e o serviço social não são ciências auxiliares, mas são ciências que se complementam, e mostre que você está ali para fazer um trabalho, e não para ser subordinado. Esse deveria ser o trabalho que você deveria fazer, mas infelizmente não é o que acontece. E o que os juízes fazem? Os juízes, eles muitas vezes se valem disso para poder condenar o adolescente. E quando o relatório vem fantástico em favor do adolescente, aí tem aquela súmula do próprio Tribunal de Justiça que diz que o juiz não é obrigado a se ater a laudos realizados, porque quem julga é o judiciário, não é o psicólogo, né? Vocês poderiam pegar esses laudos? Então, ela perguntou se como defesa a gente impugna esses laudos. A gente poderia fazer isso de duas formas, de três formas na verdade. A primeira é judicialmente, dizendo que esse ato ele é inválido porque violou o direito ao sigilo, violou o direito ao silêncio do adolescente, mas também o sigilo profissional. Enfim, questionar judicialmente, nunca ganhamos. A segunda é a gente fazer um contralaudo do CAN. O CAN é o nosso centro de atendimento multidisciplinar, a gente tem psicólogo para poder contrapor. Os nossos CANs vivem sobrecarregados, com demandas cíveis, com demandas de acolhimento, com demandas do plantão, da triagem. Fazer com que tenha o kit para a Fundação Casa, que pressupõe um deslocamento, às vezes é muito custoso para a unidade como um todo. E além disso, muitas vezes a gente só vai ter acesso ao laudo no dia da audiência em continuação. Então a gente não tem tempo hábil para poder realizar esse tipo de tarefa. Então, por falta estrutural e por logística, a gente acaba também não conseguindo fazer isso efetivamente. Na execução é mais fácil, na execução das socioeducativas, porque vai lá, apresenta o relatório, aí vai lá o juiz e fala, por conta do relatório tal, eu não progrido o adolescente, alguma coisa assim. Aí durante esse tempo você pode fazer um contralaudo e pedir a reavaliação. Aí você pode brigar, mas aqui é muito rápido. E uma terceira hipótese seria representar o psicólogo no conselho regional. Isso a gente nunca fez. Porque aí fica aquela questão, olha, no momento eu estou querendo negociar alguma coisa aqui para tentar melhorar, no outro plano bancário. Qual que é a função do defensor? É acusar ou é defender? Tudo bem que às vezes você defende acusando, mas poxa, não seria legal se o Ministério Público fizesse essa parte? Porque é a mesma coisa que eu falei quando o defensor ele vai fazer a sua intervenção na Fundação Casa. Então no momento ele quer estar junto com os técnicos, com a direção, para poder ter uma parceria, e com essa parceria você poder saber, inclusive, como que você pode atender melhor o adolescente, poder trabalhar junto para pedir mais vagas se for o caso. É sempre bom ter um relacionamento bacana para poder ter um atendimento melhor ao adolescente. Por outro lado, se você entrar lá acusando as pessoas de tortura, verificando as situações de irregularidade no local, você está batendo de frente. Então você cria uma animosidade. E muitas vezes a Defensoria Pública acaba fazendo isso e pegando o papel que deveria ser do Ministério Público. Enfim, não é algo consolidado na Defensoria, como que a gente deve ou não agir, e até porque não é consolidado, você pode fazer da forma como você quiser. Isso é bom, porque não engessa, mas por outro lado também não decide como deveria ser. Então fica esse lapso. Então, como eu falei, às vezes você tem o relatório, e o relatório é bom, mas o juiz vai lá e fala, eu não estou vinculado aos relatórios, afinal das contas eu tenho discrecionalidade para entender da forma como eu entender. Então é muito complicado. Isso quando o adolescente está internado provisoriamente. Quando ele está respondendo em liberdade, não há nenhuma necessidade, mas se o juiz quiser, ele pode marcar um setor técnico no fórum para que seja feito também um estudo e ele tenha uma maior qualificação. Entende-se que, na estratégia institucional da Defensoria, inclusive, que o juiz não pode aplicar medidas restritivas de liberdade, e aí é tanto o regime fechado quanto o semi-aberto, que seria a internação e a semi-liberdade, se não tiver o laudo. Por quê? A gente vai ver mais pra frente
que para aplicação de medida em meio fechado, você precisa verificar que todas as outras medidas possíveis não puderam ser aplicadas, até em razão do princípio da brevidade, da excepcionalidade, da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento da criança. Então, como que você pode dizer que alguém precisa ser cerceado de liberdade e que nenhuma outra medida é adequada, se você não tem um estudo feito com aquela pessoa para dizer as condições reais dela? Você simplesmente está julgando o papel. Então, se você tem um laudo que mostra as condições, que você mostra a situação, que você mostra esse déficit socioeducativo do adolescente, beleza. Ainda você pode me justificar uma privação de liberdade. Agora, se você simplesmente está me dizendo qual é o ato infracional, pô, isso não significa nada. Você pode ter um caso de um ato infracional muito grave, que o adolescente não precise de tanta intervenção, e de um que precise mais. Só terminando aqui, antes de irmos para o intervalo, ontem eu participei de um evento lá no Rio Grande do Sul, um evento muito legal, foi o segundo Colóquio Internacional de Direitos da Criança e do Adolescente. E lá eu tive a oportunidade de ouvir o Emílio Garcia Mendes falar, que é aquele argentino super bacana aí que eu já falei para vocês. E ele estava contando uma história sobre a questão da redução da maioridade penal, coisa e tal, porque na Argentina é diferente da maioria dos países latino-americanos. Na Argentina não tem nenhuma lei que reduziu a maioridade penal, existe um decreto da época da ditadura. E esse decreto da época da ditadura, ele estipula que a idade penal é 16 anos, mas se o jovem entre 16 e 18 anos tiver cometido uma infração que não for tão grave, e ele tiver boas condições, ele vai ser acompanhado durante um período de tempo, se ele tiver boas condições, coisa e tal, ele também é considerado como inimputável e você não pode responsabilizá-lo. Tem 18 para cima, é todo mundo direto no sistema penal. E ele estava contando de um caso, né, de um cidadão lá que ele cometeu um homicídio, e aí esse cidadão ele foi sentenciado a 24 anos de prisão. Esse cidadão tinha 16 anos. E aí, colocaram ele nesse período de prova, coisa e tal, para ver se ele tinha ou não conhecimento, coisa e tal. Não lembro direito os detalhes. Sei que no final das contas constataram que ele não tinha como ter conhecimento pleno e por conta disso ele deveria ser considerado um adolescente e um inimputável. Ele tinha uma excelente condição financeira, ele era de classe média alta, e por conta disso ele fazia escola, fazia inglês, fazia não sei o que, e provou-se que ele precisava ser regularizado. Dentro desse período de um ano que ele foi acompanhado, ele conseguiu cumprir tudo o que precisava. O que ele precisava fazer? Ir no psicólogo, conversar com o psicólogo, tudo estava indo muito bem no psicólogo, ok, está tudo certo. Né? E a maioria dos outros? A imensa maioria da população, os pobres? Não, esses daí não. Esses daqui acompanhamos por um ano, ou ele ia um dia no psicólogo, mas faltava no outro. A gente conseguiu verificar várias demandas complicadas na história familiar dele, e aí o histórico pessoal vai sendo contra ele mesmo. Então, o que o professor Emílio estava falando? Que na prática, essa diferenciação de 2 anos que aconteceu na Argentina, na época da ditadura e que se mantém até hoje, é feita para você poder ser mais leve com pessoas de classe média alta e ricos, e ser mais mão pesada com pessoas pobres. As pessoas pobres continuam sendo as vítimas do sistema, continuam sendo a máquina do sistema, né, a ser moída ali, e as pessoas com maiores condições, por ter sido feito esse acompanhamento tutelar e que o pessoal da assistência social, né, que são as pessoas que fazem o acompanhamento, não vão detectar demandas de assistência social, essas pessoas não vão ser reconhecidas como necessárias de serem acompanhadas por mais tempo. E aí, diante disso, elas vão ser, né, deixadas de lado. Então, de novo, Brasil, país da impunidade seletiva. Sempre tem que lembrar disso daí. Porque às vezes a gente fica repetindo tanto na nossa cabeça que é impunidade, e o que a gente faz? Reforça estereótipos de que as penas elas deveriam ser mais rigorosas. Quando na verdade a gente tem uma mudança de foco em que a gente prende e que a gente deixa ser solto. Gente, vou terminar aqui por hoje agora, depois a gente continua, beleza? Até mais.